Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. E quando iam se aproximando de Jerusalém e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que entrardes nela, encontrareis preso um jumentinho, em que ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: que fazeis vós? Dizei-lhe que o Senhor tem necessidade dele, e logo o deixará vir aqui. Indo eles, encontraram um jumentinho preso fora da porta numa encruzilhada, e desprenderam-no. E alguns dos que estavam ali disseram-lhes: que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-lhe levar. E conduziram o jumentinho a Jesus, e puseram sobre ele os seus vestidos, e Jesus montou em cima. E muitos estenderam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e juncavam com eles a estrada. E os que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja se alegra e nós nos alegramos com ela, com a entrada gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, montado sobre um burrico. Símbolo, dentre outras coisas, símbolo da nossa natureza humana, unida em natureza à de Jesus Cristo no momento da sua encarnação. Nosso Senhor entra em Jerusalém cercado de todas as glórias dignas do Messias esperado pelo povo judeu. Gritam seu nome, jogam as vestes em seu caminho, movem ramos de oliveira aos gritos de Hosana, que quer dizer alguma coisa mais ou menos como salva-nos, ou até mesmo Salvador. Aos gritos também de bendito o reino que vem de Davi. É uma cena tremenda. E cumpre-se aqui a profecia do Antigo Testamento de que o rei viria montado num jumentinho, num filho de jumenta nunca antes montado. Mas há, entretanto, um mistério nessa passagem. Mais de um, mas há um que se destaca na entrada triunfante de Nosso Senhor. E esse mistério qual que é? É que ele, em momento nenhum, demonstra a mesma alegria que o povo que o recebe. A Sagrada Escritura não nos diz que ele sorriu, não nos diz que acenou aos que o recebiam, que os cumprimentou, nada. Vem o Messias, o próprio Deus encarnado, depois de séculos, ele vem para cumprir todas as profecias, vem para reunir em si mesmo aquilo que no Jardim do Éden o pecado havia separado, para reconstruir aquilo que o pecado havia destruído. É recebido com glórias, é recebido com exaltações, com risadas, com alegria, e não demonstra nada. Nada. Nem um sorriso, nenhuma palavra, reconhecimento ao povo que lhe demonstrava tão grande amor. Mas não só Jesus não diz nada, como nos diz o relato do Evangelho de São Marcos, ele passa reto pela recepção do povo e vai diretamente ao Templo de Jerusalém. Direto. No Evangelho de São Mateus, nós lemos que Jesus expulsa os mercadores, mas o relato de São Marcos não traz isso. O relato de São Marcos diz: e entrou em Jerusalém no templo, e, tendo observado tudo,
como já fosse tarde, foi para Betânia com os 12. Este é o versículo 11 do capítulo 11 de São Marcos. Nós lemos no Evangelho até o versículo 10. Esse é imediatamente após. É o próximo versículo. Tendo observado tudo e vendo que era tarde, foi para Betânia. Betânia, não se esqueçam, é onde ficava a casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado e que os judeus queriam matar, a casa de Santa Marta e a casa de Santa Maria Madalena. Eram 3 irmãos. Os 3 irmãos que amavam Jesus e que, nos diz a Escritura, eram profundamente amados por ele. Talvez justamente por amarem-no verdadeiramente. Jesus, assim, tendo sido recebido como um rei em Jerusalém, visita o templo e, tendo visto o suficiente, vai embora para a casa daqueles que o amavam. Curioso, no mínimo, né? A verdade, queridos irmãos e irmãs, é que Jesus não se alegrou com a recepção gloriosa em Jerusalém. Ao contrário. Ao contrário. Eu diria que a cena que o recebeu em Jerusalém lhe partiu o coração. A chamada entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém não é um triunfo. Não é triunfo nenhum. É só a triste comprovação de que, a despeito dos 3 anos em que Jesus havia passado pregando, o povo escolhido não tinha aprendido nada. E que, ainda que aclamassem Jesus, não era verdadeiramente a ele que aclamavam. Aclamavam as expectativas pessoais que eles tinham frente ao Messias. Aclamavam aos próprios sonhos mundanos de um Messias político, de liberdade civil, de uma vida confortável num novo tempo, em que o Messias derrubaria o governo de Roma, e lhes daria um novo regime, um novo sistema adequado ao que eles desejavam, em que os judeus seriam a força política dominante. O que eles estavam aclamando ali com a entrada de Jesus, na verdade, era o mesmo desejo de uma terra onde corre leite e mel, que os judeus queriam quando deixaram o Egito, guiados por Moisés. O mesmo desejo por prazeres e por confortos e por poder que fez com que, durante o caminho do deserto, eles se voltassem tantas vezes contra Deus, ao ponto de fazer pouco da aliança que Deus havia feito com eles para lhes salvar e dizer que sentiam saudades das cebolas do Egito. Jesus, então, ele vem a Jerusalém e aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga, aquilo que o recebe, se reflete numa cena que se passa pouco depois, ainda no mesmo capítulo de São Marcos. Bem, ele chega em Jerusalém, há a sua recepção. Então, ele vai ao templo, do templo sai e vai para Betânia, e depois ele está saindo de Betânia no dia seguinte, ele sente fome. Fome de quê? De que sente fome Deus? Fome do nosso amor, fome da nossa fé, fome das nossas almas. E vendo uma figueira que dava todos os sinais de ter frutos, porque ela tinha muitas folhas, era uma figueira muito frondosa, e as figueiras dão folhas quando tem frutos. Esta figueira simboliza o povo judeu, que já vinha há séculos sendo preparado por Deus para recebê-lo. Vendo então essa figueira frondosa, Jesus se aproxima para saciar ali a sua fome, para encontrar no povo escolhido o amor e a fé que ele espera, e não há frutos. Não há amor. Não há fé. Somente corações duros, incapazes de alimentar ao Deus faminto. Jesus amaldiçoa a figueira e vai embora para encontrar frutos em outro lugar.
tendo olhado tudo e vendo que era tarde, foi embora para Betânia, para estar com aqueles que realmente o amavam. Não parece tão triunfante agora, né? Esperamos que sejamos nós, esses a quem Jesus vai, quando encontra o seu povo de coração duro, sem recebê-lo. Mas, queridos irmãos e irmãs, a igreja não faz nada sem motivo. Não é um gesto do acaso, não é uma coincidência, não é uma aleatoriedade que faz com que o Domingo de Ramos se inicie com o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, mas conclua no final com a leitura da sua paixão. Não é sem motivo que nós clérigos vamos vestir paramentos vermelhos, próprios do sangue dos mártires, que é o mesmo sangue de Jesus. Ainda que nós tenhamos nos esquecido e que hoje em dia o Domingo de Ramos seja só uma data festiva, uma data gloriosa, e que os próprios católicos, os próprios religiosos, os próprios padres celebrem o Domingo de Ramos como um dia de grande alegria, de festa, que alegria sempre há alegria. A alegria cristã é uma coisa engraçada desse jeito, ela sempre pode estar presente, independente da situação. Mas ainda que nós tenhamos esquecido, o nome do dia que nós celebramos hoje é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E não apenas Domingo de Ramos. Hoje nós celebramos o início da Semana da Paixão. O início de tudo aquilo que acontecerá com Jesus, da traição de Judas, da condenação, da flagelação, da coroação com espinhos, da crucificação. Hoje é o início de tudo isso. E o que nós celebramos hoje, então, não é a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, não. O que nós celebramos hoje, o que nós lembramos hoje, é de um povo de coração duro, que bradava aos céus, contente e extasiado, enquanto achavam que Jesus lhes daria um paraíso terrestre, mas que rapidamente voltam-se contra ele. E em poucos dias exigirão que seja crucificado. A gente não se lembra da entrada triunfal de Jesus. Mas a gente está se lembrando do quê? Do perigo de uma fé fútil, superficial, que serve aos próprios interesses e não aos interesses de Deus. Nós não recordamos hoje a glória de Cristo, mas a maldade dos homens, que, tendo corações mesquinhos, decidiram antes trair e matar a Deus do que mudar de vida. Porém, tendo essas coisas em mente, nós devemos nos lembrar, irmãos, de que há um modo certo e há um modo errado de pensar sobre essas coisas. Tá? Um modo certo e um modo errado. O modo errado é ouvir a narrativa da entrada de Jesus, depois ouvir ainda nesta missa a narrativa da paixão, e sentir o coração pesado e triste porque os homens eram maus e traíram Jesus. Porque ele não foi recebido pelos que eram dele, porque mais do que um inocente foi condenado aquele que é o inocente, o próprio Deus de amor. Mas essa não é a forma correta. Essa é a forma errada de se pensar. Aqueles que ouvirem assim as leituras de hoje voltarão para casa talvez um pouco abatidos, mas amanhã estarão felizes e contentes, satisfeitos em continuar suas vidas exatamente como estavam. Talvez fazer um churrasco, uma comemoração, uma festa, tem que aproveitar a semana, De modo, na verdade, não muito diferente
do que fizeram os judeus, depois de exigirem a morte de Jesus. O que nós lemos na Sagrada Escritura, queridos irmãos, nós não podemos esquecer, a gente não pode esquecer, quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente não pode esquecer que nas páginas desse livro, tá? Nessas páginas aqui, né? Deus não escreveu só uma história. Tá? Ele escreveu uma história, é verdade. É uma história que aconteceu, é uma história factual. E ele inspirou os escritores sagrados e escreveu, por meio do Espírito Santo, uma história. Isso é verdade. Mas ele não escreveu uma história sobre os homens. Ele não escreveu uma história sobre a humanidade. Não é isso. Deus escreveu uma história sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós individualmente. As Sagradas Escrituras, e de modo especial os Santos Evangelhos, são a história de como Deus, amando-nos profundamente, veio até nós para que pudéssemos estar novamente juntos dele, e não só novamente, para que pudéssemos estar juntos dele de um modo mais íntimo, mais especial e mais profundo do que nunca antes estivemos. E nós dissemos não. Nós falamos, não quero. Mais que isso, nós o torturamos, nós cuspimos na sua sagrada face, nós pedimos ao governo que o matasse, pregado numa cruz, pelado, humilhado, destroçado ao ponto de que, diz Isaías, nem homem parecia mais. Não dava nem para reconhecer Jesus como um ser humano, de tão deformado, de pancada e violência que ele estava. E essa história fala de nós, irmãos. Não fala dos judeus, não fala dos pagãos, não fala dos comunistas, dos muçulmanos, dos pederastas. Não é isso. Não é assim. Não. O texto fala de nós, de mim. Sou eu, Diácono Rodrigo, sou eu que estou ali em Jerusalém, dando graças a Deus pela vinda do Messias. Sou eu que estou ali bêbado das minhas próprias expectativas, dos meus próprios sonhos mesquinhos. Sou eu que, pouquíssimo depois, no instante em que eu perceber que ele não veio para me servir, que ele não veio para me livrar do sofrimento da carne, mas que veio para salvar a minha alma, sou eu que me volto contra ele, sou eu que o condeno, sou eu que mato ele com as minhas próprias mãos, que prego ele numa cruz, e que dou risada enquanto bato no meu Salvador com um chicote. Sou eu. Não são eles. Sou eu. É você. Eu não, você exclama. Talvez não. Talvez não. Mas talvez você exclame aí. Talvez você esteja pensando. Talvez você nem diga para ninguém. Não diga nem para você. Mas talvez haja ali um lugarzinho no seu coração em que você diz, eu não. Eu não. Eu amo Jesus. Você sim. Todos nós. Você, meu irmão, minha irmã, você mata Deus cada vez que peca. Cada vez que falta a Santa Missa. Cada vez que, sabendo qual é a vontade dele, decide fazer a sua. Você mata Deus cada vez que segue o blá 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 mundano, ao invés de seguir as verdades eternas. Quando olha passar aquela moça bonita, você olha aquela moça bonita passar e no seu coração você transforma ela num pedaço de bife. Quando você sente inveja da vizinha porque o marido dela parece melhor do que o seu. Quando você inventa uma mentirinha para facilitar a sua vida e não ter problemas, para ser educado. Quando você deixa de rezar dizendo, não há tempo, mas há tempo, mais do que o suficiente, e você sabe disso. Eu também sei. É com essa reflexão, queridos irmãos, amados irmãos, é com essa reflexão que nós iniciamos a semana da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
não com brados de glória. Não com brados de glória, mas com os olhos voltados para dentro, voltados para os nossos próprios corações, conscientes de que essa é a nossa história, de que não se trata dos outros, não se trata das outras pessoas, mas de cada um de nós. E atentos para a verdade de que Cristo foi traído, está para ser morto e a culpa é sua. Da parte dele não há problemas. O amor de Deus supera tudo, envolve tudo, redime tudo e faz novas todas as coisas no seu sangue. Todas. Não há nada que não possa ser perdoado. O bom ladrão na cruz, antes de se converter, tirava sarro de Cristo junto do mau ladrão. Blasfemava, xingavam, provocavam. E foi a ele que Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no céu. A culpa é nossa, sim, mas para Deus não há problema. Ele te espera. Ele te espera na cruz, de braços abertos e de coração exposto. Mas a pergunta, meus irmãos, é: até quando vamos esperar? Até quando seguiremos matando a Deus em nossos corações todos os dias? Quanto ainda nós torturaremos aquele que nos salvou? Quanto sangue ainda arrancaremos de suas chagas? Quantas lágrimas dos olhos da Virgem Maria? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.